graça a todos que estão ouvindo. Nós estamos no nosso podcast. É isso, Tesouros Bíblicos. Então nós vamos que vamos. Nós estamos aqui nesse podcast. Estamos aqui com o nosso amigo Silas, que está comigo sempre ministrando essa palavra, beleza? E também nós estamos um convidado também aqui nesta noite, um convidado ilustre. Nosso irmão polêmico demais da conta, né, não, Silas? É verdade. É polêmico, não é pouco, não. O nosso irmão Joselito. Dá um alô aí, irmão Joselito. Paz do Senhor para todos. Tenha um estudo abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Vamos aplaudir, né, não? Tem que aplaudir, tem que aplaudir. Mas é isso aí, vamos continuar. Então, nesse podcast, nós vamos estar falando sobre... qual o tema mesmo, Silas? Gratidão. Então, nós vamos estar comentando um pouco sobre gratidão. Eu sei que cada um tem um comentário, tem uma opinião acerca de gratidão. Então, este é o nosso tema de hoje. Vamos estar falando sobre gratidão, é por isso que nós chamamos o nosso irmão Joselito, né, Silas? Para estar comentando com a gente. É verdade. O Joselito é a pessoa que a gente vê, né, que ele é grato pelas coisas que ele tem, né? Verdade. Porque, assim, tudo que a gente já viveu, tudo que ele já passou, que a gente já passou, que a gente já viu um e outro, assim, as coisas que a gente já viu, a gente só consegue viver em gratidão mesmo, porque a gente sabe que as coisas não é fácil para ninguém. E quando a gente passa por lutas e lutas, e a vida do cristão é essa, né? Passar por lutas, né? É verdade. Se a gente não passar por luta, meu amigo, como é que a gente vai sair vitorioso? Com certeza, nós estamos enrolados, né? É através da luta que nós conseguimos a nossa vitória. Beleza? E eu também não falei o meu nome, eu sou Jessé Anselmo do Santo. Nós estamos com Silas de Farias e o nosso irmão Joselito Vitor, o polêmico da Igreja Assembleia de Deus. E vamos que vamos, né? Então, o nosso tema hoje, vamos falar sobre gratidão e também nós temos um texto. E nesse texto nós vamos estar baseando o nosso estudo de hoje, né, irmão Joselito? Vamos estar baseando em 1 Tessalonicenses, é isso, Silas? É isso mesmo. Se eu não me engano, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. O que é que ele está nos dizendo aí? Vamos ver o que é que ele está nos dizendo. Na minha Bíblia aqui, nessa tradução, diz assim, ó: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha aí que benção. Em tudo o quê? Dai graça, devemos dar graças a Deus em todas as coisas, né? Então vamos lá. E o primeiro assunto que nós queremos tratar sobre gratidão, a primeira parte disso, vamos estar dividindo esse podcast em duas partes. A primeira parte nós estamos falando sobre o que é gratidão, né? E a segunda nós vamos estar falando a respeito da gratidão, só que na visão da igreja e na visão da sociedade. E cada um de nós temos um parecer acerca de gratidão. Aí, vamos que vamos. Aí, se eu perguntar ao Silas aqui o que é gratidão, o Silas vai me responder, não, Silas? Responde na hora. Mas gratidão, na minha mais humilde opinião, né? Gratidão ela é mais ou menos assim, um estado de espírito, né? A pessoa ela precisa ser grata por tudo, né? Por tudo. Mesmo pelo que ela não recebeu, ela tem que ser grata pelo que ela recebeu, pelo que ela não recebeu, pelo que ela conquistou, pelo que ela deixou de conquistar. Porque se a gente for analisar as escrituras, a gratidão ela precisa fazer parte da vida do cristão, né? A gratidão, se a pessoa se diz cristão e a pessoa não vive uma vida de gratidão, como é que ela vai poder mostrar para as outras pessoas a diferença que Deus faz na vida dela, né? Então uma pessoa grata, ela vai andar mais feliz. Com certeza. Uma pessoa grata, ela vai andar mais alegre, ela anda mais leve, né? Vamos dizer assim. Uma pessoa grata, ela anda mais leve, porque ela vai saber ser grata mesmo diante das circunstâncias da situação, porque ela sabe que o que ela estiver passando, Deus está no controle de tudo. E a gratidão faz a pessoa se tornar uma pessoa mais tranquila em relação a qualquer situação que ela venha passar. E na minha opinião, a gratidão é isso, é um estado de espírito. Então a pessoa está mesmo
alegre todo o tempo, sabendo que Deus é rei, é dono de todas as coisas, e Ele é que sabe Que o supre, final né? de tudo, né? Ele é que supre nossas necessidades. Né? E tudo vai, né? Não é não, Zé? Você concorda comigo, Zé? Concordo, e aí eu vou inverter um pouco essas polaridades aqui, que está falando de graça, Isso. que é um favor imerecido, Deus deu pra gente. Sim. Mas aí eu vou Não deixa de tocar, fugir, né? Da graça, sim, né? Gratidão está eu no vou mesmo. tocar na questão da ingratidão, já que está falando em graça, eu vou falar de ingratidão. A maioria das pessoas não sabe o presente que tem, que é Cristo, e aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, hoje, nós temos aqui Cristo, Ele se doou para a gente como um presente de Deus, para que nós alcançássemos a nossa salvação, ainda que nós não fôssemos merecedores, né? É verdade. Então, por conta disso, nós temos que ser gratos em tudo, porque muitas das vezes a gente quer receber para dar graça, mas aí Cristo já foi a nossa maior dádiva por Deus, para que nós tivéssemos acesso ao Senhor, né? Então isso é uma coisa que não tem preço, não tem como pagar. É verdade. Então, Então, é uma forma de agradecer a Deus, né, por tudo que Ele já tem feito. Não tem aquele hino, por tudo que Ele tem feito, por tudo que irá fazer. É o que nós devemos agradecer ao Senhor. Então, gratidão é isso mesmo, né? Agora tem pessoas, como o irmão Joselito falou, que é ingrata. Nunca agradece por nada, né? Quem já teve essa experiência? Você faz alguma coisa para aquela pessoa, né? É normal de todo ser humano fazer o quê? Agradecer, né? Ou muito obrigado porque você fez isso, ou muito obrigado porque você me deu isso. Aí tem pessoas que não conseguem agradecer, né? Tem pessoas que nunca fazem isso. Ou, eu te agradeço porque você fez isso por mim. É pessoa ingrata. Não, é como se ele vai dizer assim, né? Fez por obrigação, você tinha que fazer isso mesmo, né? Tem pessoa que fala isso? Eu concordo, mas eu acho assim, até que essa questão de agradecimento, quando a pessoa faz uma coisa, eu levo isso mais pelo ponto nem de gratidão, mas de educação. De educação. Porque, por exemplo, Jessé, você fez algo pra mim que eu queria que você fizesse. E eu vou te agradecer por educação. Sim. Né? Agora, quando você faz algo e eu posso retribuir pra você algo que você me fez, eu vou estar sendo grato. Porque às vezes acontece de pessoas faz alguma coisa por outra pessoa e a pessoa no primeiro momento agradece por educação. Verdade. Mas passa um certo período, chegando lá na frente, aquela pessoa pode retribuir o favor que você fez para ela, e a pessoa não retribui o favor que você fez. Aí ela acaba sendo ingrata. Porque ela não foi capaz de retribuir o favor que você fez. No primeiro momento ela foi educada por agradecer o favor que você fez, mas no segundo momento, quando ela teve a oportunidade, ela não conseguiu retribuir. Aí é que eu coloco o mérito do homem para com Deus. Para com Deus, Porque se a gente for analisar, como Joselito leu aí, né? Ele entregou o seu único filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então, ele foi capaz de se fazer homem, maldito em nosso lugar. Isso, fez de pecador, né? Se fez pecador, né? Passou por toda essa situação, né? Para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E aí, às vezes, nós retribuímos com ingratidão. Porque nós muitas das vezes, deixamos o pecado falar mais alto. E aí, praticamos os desejos carnais. E aí a gente está sendo ingrato para com Deus quando nós fazemos essas coisas. Sim. Né? É verdade. É igual quando o filho fala para o pai, ingrato, como ele estava falando de gratidão, de ingratidão, e o filho fala para o pai que ele pede uma coisa para o pai diz que não vai dar, porque de repente é condição naquele momento, ou até mesmo porque ele quer que o filho saiba o valor que tem as coisas, assim como Deus, né? E aí, quando o pai fala que não vai dar, e aí o filho fica bravo, e aí diz que não pediu para nascer, a culpa não é dele, e que como se fosse uma obrigação, e aí trazendo isso para Deus, é como se nós chegássemos em Deus e falar, eu não pedi para o Senhor me criar, né? Então o Senhor vai ter que me sustentar, não é bem assim que funciona, né? Não. É uma troca, né? Deus, ele dá algo para que você dê algo para ele também, né? Ele deu um filho dele, a vida eterna,
é para nós darmos... O melhor de Deus era o Jesus Sim. Cristo, né? O melhor de Deus, o Então, melhor... quem daria o seu filho por amor a pessoas pecadoras? Ninguém daria. Eu não daria meu filho para Humanamente pensando, não. é impossível, né? Você Deus chegar, dar o seu Com filho... certeza. É igual está escrito aqui, ó. Vou fazer menção de 2 versículos, pode? 2 Pode, versículos. 15, se eu não me engano aqui é o 9. É o 9. Eu vou mencionar esse aqui. 15 e 9, tá aqui. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são os que Deus tem preparado para os que amam. Então Deus, ele além de dar a vida eterna para a gente, as benesses que nós temos de Deus na terra, em Cristo, apesar de nós não merecermos, que é um favor, ele promete que nós, ao irmos salvos para o céu, veremos coisas lá que não imaginamos, não chegam ao nosso entendimento, são coisas grandiosas. E as pessoas não entendem isso, né? Elas não entendem que o porvir é o melhor. E o que eu estava lendo na Bíblia aqui é o seguinte: se você esperar em Cristo somente nesta vida, você é o mais miserável de todos os pecadores. Né? É verdade. Então, ingratidão é isso, é você não pensar no porvir, pensar somente no hoje. No hoje. No tocado, no palpável, né? Sim, Também sim. tem aquela parábola lá que Jesus fala, né? A respeito do devedor. Tá devendo, aí vai até o rei para pedir, né? Para perdoar a sua dívida. Sim. Aí o rei faz o quê? Com compaixão, perdoa a dívida. Aí ele também não sabe que ele tinha um devedor, tinha uma pessoa devendo ele faz o quê? Servo, né? Não perdoa. Aí o rei falou o quê para ele? Servo o quê? Ingrato, Mal, né? Muito mal, porque eu perdoei a sua dívida, você não conseguiu perdoar do outro. Tem sem gratidão. Da mesma coisa é Deus falando para nós. Nós temos que perdoar, né? Menor, Amar né? o seu próximo. Menor bem a dívida pequena, do né? servo dele, né? Bem pequena, né? Essa parábola é do credor incompassivo. né? Isso. É muito interessante. Justamente. Na realidade, esse Interessante. credor aí, ele era um publicano que cobrava impostos do povo judeu. E aí ele tinha que acertar com o governador, no caso, que era o representante do imperador, né? E aí ele tinha que acertar, periodicamente ele tinha que estar acertando, de tempos em tempos ele chamava para ajustar contas. Só que ele gastava o dinheiro e depois não tinha, ele gastava com as coisas dele, assim como Cristo deu para a gente também. E aí na hora do ajuste de conta, aí sai aquela parábola também do homem que plantou, e aí a plantação dele deu a 100 por 1, né? Isso. E aí ele chega e fala: eu vou derrubar esse celeiro, fazer um celeiro maior, e vou me regozijar, eu e meus filhos, até a 3ª geração dos meus, né? E aí o anjo aparece para ele e fala: hoje mesmo pedirão a sua alma. Louco, né? O que é que você tem para dar em troca da sua alma? O que você vai apresentar diante do grande rei, de Deus? O que você tem feito em prol do evangelho, das almas que estão perdidas, né? Com Então, certeza. a gente tem que rever os preceitos de que você pede muito e não faz nada para retornar para Deus. E a única coisa, e eu estava lendo outro dia, 1 Coríntios capítulo 3, que diz que nós recebemos galardões não por cesta básica, por coisas que nós vamos fazer, mas por almas. Isso, Então, obras. o que nós estamos colocando aqui, eu penso que seria a primícia de tudo isso aqui é o quê? Orai ao Senhor da Seara para que tragam mais ceifeiros, para que trabalhem na obra do Senhor e recolham os frutos que são as pessoas que estão maduras, né? Aham. E não é só isso, é você pegar, levar o evangelho para a pessoa e adotá-la, né? E discipulá-la, que é o que não acontece hoje. A maioria das pessoas, elas levam o evangelho, até levam o evangelho, mas não reiteram o evangelho, como Paulo diz: eu plantei, o Apolo regou e o Espírito de Deus deu o crescimento. Né? Acaba assim que acaba sejando a pessoa ingrata, né? Sim. Porque aceitou a Deus, a Jesus Cristo, né, como único e suficiente Salvador, na verdade não aceitou. O Cristo que nos aceitou primeiro, né? Reconciliou com Cristo, né? Aí, só que em vez de agradecer ao Senhor por isso, pela vida do próximo, para que a pessoa possa ser alcançada por Jesus Cristo, não faz isso, né? Fica coagido a não pregar o Evangelho e acaba sendo também uma pessoa ingrata, né? Não agradece ao Senhor. Então a forma de evangelizar, como foi bem parafraseado aqui por nosso irmão Joselito, é que se você não evangelizar, você está sendo ingrato ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aí né? a gente pode até colocar Também? uma parábola também, né? Isso também. Por exemplo, eu estou preso, estou numa cela preso, tem um monte de gente preso comigo, eu quero ser solto e estou pouco me lixando se alguém vai ser solto, né? Eu penso. Então, a pessoa tem que querer o bem do próximo também, né? Isso é gratidão, né? Sim, com certeza. Você querer a salvação só para ele, eu creio. Com certeza.
enfim. I take a breath and let it out. I don't even know why I'm so tangled in doubt. I'm crashing down and burning out and feeling oh so desperate for something real, something that lasts, something more than all these empty promises. These empty promises. Oh, I keep my heart open. I keep my eyes looking to the sky. I keep my ears listening, 'cause I believe one day I will fly. I can hear heaven calling from the distance. Hold on, I'm coming soon. I can hear heaven calling far beyond me. I wanna come home to you. I can hear heaven calling from the distance. Hold on. É isso aí, pessoal, nós estamos voltando novamente com o nosso podcast, né? Tesouros Bíblicos. Nós estávamos comentando sobre a primeira parte aí que fala o que é gratidão. E nessa segunda parte vamos estar comentando a gratidão na visão da igreja e também na visão da sociedade. Vamos lá. Não é isso? Vamos dar continuidade, Silas? Vamos continuar com o nosso podcast? Vamos lá. É engraçado que quando a gente começa a falar da palavra de Deus, né? Todo assunto que diz respeito a Deus, o tempo passa assim tão rápido, a gente nem percebe. Mas eu tava me lembrando de uma ilustração que eu escutei uma vez, e eu me lembrei desses versículos, eu queria ler aqui, e aí logo eu vou estar falando a ilustração, e é muito interessante. Em Efésios capítulo 2 diz assim, ó: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo um príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo do 1 até o 6. É muito interessante esses versículos, e me lembra muito uma ilustração aqui que eu escutei uma vez. Eu não lembro quem foi de onde eu escutei, mas achei muito interessante. Ele dando uma ilustração e como se fosse um exemplo, e ele falou assim: olha, imagina só que você não tivesse nem onde morar, né? Você tivesse ali morando debaixo da ponte. Ou seja, você não tinha uma casa boa, você não tinha uma cama boa, você não tinha nada bom. Você vivia naquele lamaçal, você estava morando debaixo da ponte, passando o pior, né? E aí, você não sabia de nada, mas um parente seu que era milionário chegou a óbito, faleceu. E esse parente, ele tinha um filho. E esse filho dele, por opção própria, sem ninguém forçar ele a nada, mas por opção própria, decidiu dividir com você toda a herança. E aí você, não sabendo de nada, os advogados chegam até você e falam: olha, o seu parente morreu e ele tinha uma herança muito grande, muito milionária, e o filho dele, que é o seu parente, decidiu dividir toda a herança com você. E aí, ou seja, do dia para a noite, você se tornou uma pessoa milionária, né? Você saiu do lamaçal ali, debaixo da ponte, para morar numa mansão, né? Ou seja, você largou toda aquela vida ruim para poder viver uma vida maravilhosa. E aí o que acontece? Trazendo isso aí para a palavra de Deus, nós vivíamos no lamaçal do pecado, né? É verdade. E aí, Jesus, por opção própria, ele não era obrigado a fazer isso. Ele veio e se entregou por nós.
E aí você, agora trazendo de novo para a ilustração, você estava vivendo toda aquela situação. Aquele jovem decidiu dividir com você toda a herança dele, né? Ou seja, ele não foi egoísta em momento algum. Não. Aí ele chega até você e fala assim, rapaz, eu estou me incomodando alguma coisa que você faz, porque você fuma, cara. E aqui em casa aqui fica um cheiro muito ruim de cigarro. Será que tinha como você parar de fumar? Você ia ter coragem de dizer não para essa pessoa? A pessoa que resolveu dividir com você toda a herança, que te tirou de debaixo da ponte para você morar numa mansão, para você comer do bom e do melhor, vestir do bom e do melhor, andar no bom e do melhor, você ia ter coragem de dizer não? Você não ia querer agradar essa pessoa? Aí trazendo para o mundo celestial, Jesus ele se entregou por nós, ele deixou toda a glória dele, se fez homem como nós, passou fome, passou frio, teve sede, sentiu dor, e aí a única coisa que ele pede é: ame ao Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, né? E ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele simplificou todo o Evangelho. Ele simplificou todo o Evangelho. O Evangelho é simples. Bem simples. Basta a gente fazer isso que ele está pedindo. E aí, será que a gente vai ter coragem de dizer não para Jesus? Porque se não fosse ele, nós não estaríamos aqui hoje tendo esse debate, dessa conversa, né? O que seria de nós se não fosse a graça de Deus, né? O que seria de nós? Graça, né? Como Paulo falou aqui, ó, pela graça o quê? Pela graça foi Sois salvo. salvos, né? Então, isso não vem de vós, né? É dom de Deus. Não tem como a gente dizer não para Jesus. Não tem como a gente dizer não para Jesus. Porque ele não disse não para nós. Não. Então, se a gente quiser viver com gratidão, a gente tem que dizer sim para as coisas de Deus. A gente vai ser grato a ele quando a gente diz sim para ele, quando a gente diz não para o mundo. A gente está sendo grato a ele quando a gente obedece as coisas que ele nos fala. Isso aí. Agora, quando a gente desobedece, a gente está sendo ingrato. A desobediência ela é uma ingratidão. Né? Com certeza. Como aconteceu com Adão, né? Ele foi ingrato ao Senhor naquele período, né? Pois bem, é isso aí. E continuando nessa mesma visão que as pessoas são ingratas a Deus, né? Isso que Silas contou, essa parábola maravilhosa. Aí nós perguntar ao nosso entrevistado dessa noite, né, Silas? Perguntar a ele qual é a visão da igreja e da sociedade nessa segunda parte, com a visão da igreja e da sociedade em relação à gratidão. O que é que você acha, irmão Joselito? Eu acho que, principalmente, a Bíblia diz que hoje o povo, a Bíblia diz que nos últimos dias seriam amantes de si mesmo, não dando ouvido às doutrinas, né? Isso. E sendo ingratos, né? Não tendo afeição pelo pai, pela mãe. Então, hoje em dia, o amor está se esfriando. E a máxima de Jesus é mesmo o amor. Eu lembro que Jesus ele se encontrou com os fariseus, que eram os doutores da lei, aqueles homens que conheciam a lei mesmo ali e tudo. Eles conheciam a lei, mas não conheciam a graça, né? E aí Jesus se apresentou para eles e falou com eles: vocês são como sepulcros caiados, né? Por fora vocês parecem bonitos, né? Adornados, mas por dentro é mau cheiro, é morte. Vocês dão o dízimo do endo, do coentro, do cominho, mas a misericórdia não tem, né? E a misericórdia é mesmo amar o seu próximo, é apresentar Jesus não como um carrasco, apresentar Jesus como como é que se diria? Um carcereiro que abre a porta da sua prisão, que te liberta. É como a parábola do bom samaritano, né? Verdade. O estudioso pergunta: quem são os meus próximos, né? E aí Jesus conta a parábola, irônico, né? Tem uma passagem aqui que dá irônica. As pessoas elas jogam também a questão do Novo Testamento, elas falam o seguinte: não, o Novo Testamento é o que vale, o Velho Testamento não vale mais, mas se a lei e os profetas, quem deu foi Deus. E aqui em Eclesiastes, Salomão escreveu isso aqui, e foi já próximo dos últimos dias, quando ele caiu na realidade. 700 mulheres, 300 concubinos, o homem estava perdido, era muita gente, e Deus falou para ele que iria dar sabedoria, ele deixou de adorar o Senhor. Mas a verdade é, o que eu vou colocar aqui é o seguinte: o que é gratidão? Eclesiastes 11 diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Reparte com 7 ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Eu costumo dizer o seguinte, que a nossa vida elas são portas.
você passa e tem que deixar a porta aberta, porque uma hora você precisa voltar e aí encontra a porta por conta da ingratidão, aquela porta fechada. A Bíblia diz que a porta um dia que é Jesus, ela vai se fechar. A graça ela vai ser estendida até o momento em que se fechar. É como a arca. Fechou-se a porta, não tem mais graça. Aí já vem a lei novamente, né? Então, o que eu digo para todos aqui é o seguinte, é porque o que nós estamos apresentando aqui? Nós estamos apresentando Cristo como a porta aberta e a graça de Deus, o maior presente que tem para nós. Então, que cada um hoje possa reconhecer que a graça está aqui ainda, né? Mas que ela tem um tempo, ela tem uma validade na Terra. Com certeza. Né? E Jesus possa abrir as nossas mentes para isso. Né? Que nós temos que agradecer ao Senhor, né? Sim. Todo tempo. Então, quando nós olhamos isso aí, muitas vezes a igreja ela peca muito em relação a agradecer ao Senhor. Hoje é o modismo, né? Me dá isso, me dá, mas nunca agradece ao Senhor pela vida. Exatamente. Né? O maior bem que nós temos, o que? É a nossa vida que Cristo já nos deu. Né? A pessoa vai fazer uma oração como se fosse no supermercado com lista de compra, né? Sim, agora é instantânea, né? Orou, Senhor chegou, me dá, fast food, Senhor me abençoa, Senhor isso, Senhor aquilo, mas não sabe agradecer, né? Isso nem Mercado Livre é de jeito, mas eu vou esperar 7 dias para chegar. Exemplo é a igreja. Hoje isso em todas as igrejas. Sim. Raramente você não vê. Por exemplo, você pega uma campanha, você abre uma campanha na igreja, uma campanha de bênção, aquela coisa toda, o povo vem, parece um Black Friday, sabe? E aí, quando Black se Friday fala em da doutrina, bênção, né? quando se fala em palavra, você encontra 2, 3 pessoas Gato na igreja. pingado. Não dá para entender isso, eu não entendo. As pessoas querem as coisas benéficas de Deus, mas elas não querem as regras para poder ir para o céu, então fica difícil. E todos nós sabemos que a Bíblia ela é feita por regras, né? E as regras têm que ser cumpridas, não é isso? Engraçado, né? Que hoje em dia é o que Paulo fala, né? Só cortando assim, só o que Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, nem tudo me convém. Ele está dizendo que a Bíblia tem regras. E essas regras nós temos que segui-las, né? Exatamente. Se você não quer seguir, perna para quem tem. Agora, eu vou cortar vocês só um pouquinho. Vamos imaginar que nós queremos ir para o céu aqui. Com certeza. Será que quando nós chegarmos no céu, nós vamos chegar de qualquer maneira? Nós vamos ter que ter uma mente regenerada. Tirar todos esses desejos que nós temos terrenos e vai dar uma mente o quê? Espiritual, uma mente totalmente regenerada. Por quê? Porque se nós adentramos ao céu com esse pensamento que nós temos aqui, a gente vai querer expulsar Cristo do céu e querer morar, tomar o céu de assalto. Não, de acordo com o pensamento de alguns irmãos, é bem capaz. Mas é interessante, as pessoas, às vezes a gente fala de gratidão e agradecer a Deus por tudo, mas às vezes a gente esquece que reclamar é algo muito ruim para a vida do cristão. De todas as pessoas em geral, não só do cristão. Porque a reclamação, cara, ela gera assim, algo ruim dentro da gente que ela não consegue levar a gente para lugar nenhum. Se a gente for analisar a palavra clamar, o que significa a palavra clamar? Clamar é quando você pede algo com muita intensidade. Isso. E a palavra reclamar é você estar pedindo algo com muita intensidade 2 vezes. Então quando nós reclamamos da vida, a gente reclama do carro que tem, às vezes a gente reclama da casa que está morando, reclama do trabalho que tá tendo pra gente, e a gente esquece de agradecer por essas coisas. Reclama porque a gente não tem um dinheiro para ir no final de semana em algum lugar comer um cachorro quente, uma coisa diferente. Uma pizza, né? Pois é, uma pizza, que o Zelito vai pagar uma para nós mais tarde. Daqui a pouco saindo daqui, né? E às vezes a pessoa tá reclamando tanto que isso se torna automático. Ela reclama que daqui a pouco ela tá reclamando de forma assim. Tornou um hábito, né? É um hábito. É tão natural ela reclamar. Esquece de agradecer. Que ela acha que é normal. E o que é mais triste nisso tudo, a Bíblia, a luz da palavra de Deus, a Bíblia diz que os maldizentes, está aqui em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 10, os maldizentes são aquelas pessoas que Deus dá as coisas para ela, a vida dela está boa, e elas estão maldizendo a Deus, não herdarão o reino dos céus. Está aqui em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 10. Ou seja, a pessoa que é maldizente e ingrata, ela vai para o inferno, ela não vai herdar o reino dos céus. Está dizendo aqui na Bíblia. É verdade. É verdade. Então, é isso aí, gente. Daqui a pouco nós continuamos mais nesse onde. Segura aí, irmã Joselito, segura só um pouquinho, que daqui a pouco nós vamos
vamos continuar mais e mais, tá bom? Segura onde você parou aí, que nós vamos continuar. Vamos para mais um break rapidinho, nós estamos voltando. Vamos que vamos, Deus é bom demais da conta. I take a breath and let it out. I don't even know why I'm so tangled in doubt. I'm crashing down and burning out and feeling oh so dead. É isso aí, voltamos novamente com o nosso podcast. Hoje está bem animado, né? Esse assunto é bastante interessante que nós estamos comentando aqui a respeito da gratidão, né? E vamos continuar. Irmão Josélio, possa continuar aí onde você parou, viu? Aonde eu pedi para você parar e continue. A Bíblia diz aqui que em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. É novidade de vida, novidade de mente. A mente de Cristo tem que estar em nós. E se a mente de Cristo está em nós, nós temos que ser pessoas não só gratas, mas também temos que levar essa gratidão às outras pessoas que estão sem esperanças, né? Uma história que é muito interessante é a história de Jó. Deus, o próprio Deus, dá testemunho de Jó, né? Diz que ele era um homem reto, justo, temente a Deus. O próprio Deus fala isso para Satanás. Justo, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Mas aí aprove a Deus permitir que ele passasse por algumas dificuldades, né? Perdeu, e olha lá que era muita dificuldade, perdeu tudo que tinha, perdeu os filhos, que é o maior bem. A gente perde um filho, a gente até blasfema de Deus, né? Mas aí ele perdeu tudo e ficou enfermo, com lepras e tudo. Ele tinha todo motivo, né, para poder estar ali blasfemando, falando mal de Deus, mas ele não blasfemou de Deus. Ele diz assim no verso 21 do capítulo 1: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, dar graça em tudo, como está lá em 1 Coríntios, né, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, dar graça é você saber agradecer, ainda que esteja passando por uma dificuldade. Porque se você está passando por uma dificuldade, você está passando porque Deus permitiu, e Ele sabe por que você está passando. Isso. Muitas das vezes a gente passa por dificuldades e a gente só sabe murmurar, que é o que o irmão Silas aqui falou. Enquanto que se nós formos agradecer a Deus, formos gratos a Deus, inclusive nessas dificuldades, o próprio Deus vai se compadecer e mudar a nossa história, né? Então, é igual quando eu lembro muito bem quando eu era criança, eu morava na Ceilândia, eu andava com a minha mãe do lado ali, ela me disse um negócio que isso entrou no meu coração e eu nunca esqueci. Eu xingava muito, falava muito, reclamava de tudo, né? Eu lembro que eu dei uma tropeçada no toco e ranquei mesmo a pele da cabeça do meu dedo. E eu comecei a falar, a xingar. Minha mãe, depois que eu falei, ela falou que eu comecei a espraguejar lá e tudo. Ela falou: e aí, a dor passou, a dor do dedo? Eu falei: passou não. Ela falou: então para de xingar, agradece a Deus. E era uma pessoa que ela nem tinha conhecido Jesus ainda. Então a sabedoria humana, ela tem que estar moldada na mente de Cristo, porque Cristo é que faz, na pessoa do Espírito Santo, que nós entendamos que em tudo nós temos que ser mesmo de verdade grato ao Senhor. Por exemplo, hoje nós estamos aqui conversando, nós estamos aqui, vamos sair daqui, cada um tem a sua casa para ir, tem o seu alimento, Deus tem dado um emprego, Deus tem dado saúde, em meio a tanto esse vírus que está aí, né? Nós temos passado por ele, até agora Deus tem guardado a gente. Isso é mais do que o suficiente para a gente agradecer a Deus por Ele ter nos guardado. A Bíblia diz que Deus acampa anjo ao redor dos que o buscam e temem, né? Então que o Senhor Jesus venha nos abençoar, que nós venhamos a entender que agradecer é melhor do que maldizer, né? Então que Jesus venha abençoar. Isso é até interessante o Joselito falar dessa situação que nós estamos vivendo hoje, né? No país e no mundo, né? Do coronavírus. Isso. Porque se a gente for parar pra observar, tem crente aí que parece Jornal Nacional, né? Só fala de coronavírus e política. Porque não sabe olhar para as coisas boas que Deus tem feito, né? Às vezes a pessoa só fala: meu Deus, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Ah, mas não sei o que, e agora o que vai acontecer? E agora como é que a gente vai conseguir as coisas? Ah, mas tá tudo caro, tá tudo difícil.
não para pra pensar que Só Deus reclama, é quem né? tá Murmura. suprindo, né? Só tá reclamando, só murmurando, Isso. só resmungando. Não para pra pensar um momento e agradecer e falar, Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos sustentado, né? O fato de você ter saúde e disposição para fazer qualquer coisa, isso já é muito motivo. bom. É um motivo de agradecer presente, é um presente maravilhoso de Deus, porque você imagina pessoas que não, tem pessoas que não têm visão, tem pessoas que não têm audição, tem pessoas que não podem falar, tem pessoas que não têm as duas pernas, tem pessoas que só têm uma, e mesmo assim são mais agradecidos que a gente. Gratas, né? Isso. São gratas. É muito interessante isso. Ontem a gente estava no treino lá de jiu-jitsu e tinha um rapaz lá que ele é deficiente visual, cego, mas a gente viu o prazer que ele tinha de poder participar com todos os outros. Todo mundo enxergava e ele foi um exemplo, porque todo mundo pôde olhar e falar assim, rapaz, ele não tá olhando para as dificuldades, né? Ele não tá querendo saber das dificuldades que ele tem, mas ele tá sendo grato porque ele ainda tem disposição para fazer tudo que ele pode fazer. Veja você, o mundo, às vezes a gente está conversando no secular, a gente fala, se der um limão, faça uma limonada, né? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, no verso 28, diz, sabemos que todas as coisas concorrem ou cooperam, né, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você está passando por uma dificuldade, agradeça a Deus por essa dificuldade, porque com certeza, quando você sair do outro lado, você vai sair muito mais maduro, né? Muito mais maduro. Então, né? Deus, ele tem, como quando eu estou reclamando das coisas que estão acontecendo, eu estou dizendo que Deus está errado, que eu estou certo. Então, se nós aceitarmos as coisas que Deus, a gente não precisa ficar... Deus, às vezes, ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Então, se você está passando por uma dificuldade, não blasfeme, não murmure, somente agradeça ao Senhor e peça que Ele faça você entender o que está acontecendo, porque quanto mais rápido você entender, mais rápido Deus vai te livrar daquilo ali. Verdade. E isso geralmente, quem gosta de questionar mais as coisas, se a gente for ver numa visão... Tanto os cristãos reclamam mais da sua vida do que as pessoas ímpias, né? Você já prestou atenção? Nós temos o dono da vida, né? Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós temos o Salvador, acreditamos em Cristo Jesus, mas parece que ao mesmo tempo não acreditamos naquilo que Ele está fazendo por nós, né? E as pessoas, né? A sociedade, ou seja, o mundo aí fora, eles agradecem mais pelo que tem do que a gente mesmo, né? É algo contraditório, né? Não? Como é que pode? Os cristãos que se dizem, batem no peito todo o tempo, eu sou crente, eu sou cristão, oro, jejum todos os dias, mas é ingrato ao Senhor. Mas igual nós estamos falando, oração sem ação. Oração, o que é ação? Eu estou em casa desempregado. Não estou dizendo que a sociedade é mais séria. Eu estou falando pela murmuração, né? Estou falando pelo... No deserto o povo o quê? Deus estava fazendo milagres, coluna de fogo, codorniza e maná, e mesmo assim o povo murmurava. Tem gente, e falando, entrando no mérito das pessoas do deserto, tem gente que vive do passado. Por exemplo, querem voltar para o Egito? Exatamente. No Egito estava melhor. Ela tinha carne, aqui só tem codorniza. Olha só o que diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Só não diga, por que os dias passados foram melhores do que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta, né? Tá vendo? Porque às vezes a pessoa fala, mas antigamente era bom demais. Antigamente isso, antigamente aquilo, eu vivia muito bem, não sei o que. Cara, você não sabe os pensamentos que Deus tem pra você futuramente. São muito maiores do que as coisas que você pode imaginar. Então não adianta a gente viver do passado, é como o Zelito leu ali. Né? As coisas velhas já passaram, é isso que tudo se fez novo. A gente tem que viver do passado, não. A gente tem que viver o presente, o agora. A gente tem que entender que se a gente for grato hoje, Deus vai nos abençoar amanhã. Isso. Viver uma vida em Cristo, né? Em Cristo Jesus. Ser dependente de Cristo Jesus, exatamente, né? A Bíblia diz que ficar murmurando, dizendo que o passado foi melhor do que o hoje, porque isso é falta de sabedoria, né? Como o Salomão está falando aqui. Isso é falta de sabedoria. É igual assim, por exemplo, hoje nós estamos aqui em Cristo, né? Estamos em Cristo. Apresentaram Cristo. Eu trabalho no local onde eu trabalho, tem um vigilante lá, e aí eu fiz uma menção para ele.
Nós estamos falando de gratidão aqui, né? De você saber priorizar aquele que cuida de você, Cristo. Isso. Nós falamos tanto em Cristo, mas as pessoas não querem nem ter uma conversa particular com Cristo. Como? Você chega, falando de cristão, né? Já que somos cristãos, a maioria dos cristãos não conhece a palavra de Deus. E Cristo é a palavra, que é viva e eficaz, mais né? Conhecedores da palavra, então, né? isso. Oséias então, fala, cresçamos isso e era o prossigamos, mínimo. É o mínimo. Se você receber, se um advogado chegar e você falando de herança, né? Você recebe uma herança e aí chega o advogado, ele fala lá e vai abrir quer falar da questão da herança, olha, você é herdeiro, ficou isso, mas tem regra, sabe? Tem regras e você tem que cumprir para receber a herança. A herança de Cristo, ela tem regra, né? Então que Jesus nos faça entender, mas eu costumo dizer, irmãos, que o melhor entendimento nós podemos ter das coisas da vida, seja ela secular ou mesmo das coisas de Deus, se encontra no Evangelho, né? Seja matemática, física, biologia, química, tudo a Bíblia ela explica. Deus fala através da palavra. Então, se você não lê a palavra, você não fala com Deus, né? Você tem que aprender de Deus, né? É na Bíblia que fala do homem para o homem, né? Sim. É o único livro que fala do homem para o homem, é verdade. né? Que fala de conserto para o homem. Na verdade, a Bíblia é para o homem se consertar, para mostrar os seus defeitos e mostrar o caminho certo para melhorar a sua vida, né? Então é isso. Então nós comentamos hoje sobre gratidão, nós temos os nossos pontos de vista, cada um tem o seu parecer, né? A sociedade tem aquela visão em relação à gratidão, muitas vezes eles são mais gratos do que nós que dizemos que somos cristãos, né? Sim, Coisas que nós devemos bater no peito todo o tempo como Paulo, né? Em tudo dai graça, é o assunto que nós estamos comentando, em tudo dai graça, em todo momento devemos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Né? E muitas vezes nós como cristãos sabemos agradecer isso, né, Silas? Exatamente. Para nós encerrarmos daqui a pouco o nosso podcast, já está chegando no final, não é isso? Agora vamos resumir tudo isso o que nós falamos aqui. Dá o seu parecer, Silas, depois o nosso irmão Joselito, e nós finalizamos então o nosso podcast por hoje, né? Amém, glória a Deus. Não tem muito o que falar, porque assim, não tem como a gente falar de gratidão e a gente não pensar em Deus, né? Porque Deus é tudo para nós. Tudo que nós somos hoje, que nós temos hoje, que nós podemos fazer hoje, é tudo por causa dele, né? Tudo por causa dele. E aí eu só queria, para encerrar aqui as minhas palavras, só deixar aqui esses 3 versículos que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e aí o versículo 16, 17 e 18, que diz assim, ó: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Glória a Deus, bênção pura, sem mistura, né? Agora, seu parecer, irmão Joselito, resumindo tudo isso que nós falamos. Amém. E aí? Eu vou ler somente um versículo, está em Atos 2,42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, falando de graça, então a comunhão é uma graça, é a graça de Deus isso. No meio da comunidade que somos nós aqui, os cristãos. E o resumo de tudo isso aqui é que hoje não teve polêmica, né? Vai outros assuntos que nós vamos abordar em outros tempos, mais tarde, em outras vezes, vai haver. Mas no final nós vamos chegar a um denominador comum e é para o bem de nós aprendemos. Ninguém sabe tudo, né? Nós sabemos que a graça de Deus já foi manifesta, ela está. Hoje é plenitude, é dispensação da plenitude. A graça de Deus na sua plenitude. Então nós temos que aproveitar essa plenitude para fazer igual Paulo diz, né? Dando ocasião à plena graça e pecar para poder ser mais agraciado. Não, é aprendermos de Deus, sermos o melhor possível de nós, acertando e errando, né? É como uma pessoa que cai, mas ela vai ter que levantar, né? Então que Jesus venha, de fato, de verdade, nos fazer entender o que Ele é para nós, né? E nós possamos agradecer a Deus, né? Pois bem, meu querido, nós agradecemos cada um por estar nos ouvindo nessa podcast maravilhosa, né? Enfim, chegamos ao fim, não é isso, Silas? Dá o seu boa noite, irmão Joselito. Vamos se despedir do nosso irmão Joselito, né? Amém. O polêmico. Boa noite. Deus abençoe a vida de todos grandemente e vamos ser gratos por tudo. Amém. E todas as coisas. Nós temos aqui uma boa vida aqui, né? Que Jesus venha fazendo nós caminharmos com Ele, que sejamos sempre, como nós colocamos aqui,
gratos a Deus por tudo que Ele tem feito pela nossa saúde, pela família, pela nossa casa, né? Que Jesus venha nos abençoar a cada dia, que nós tenhamos uma vida grata, uma vida de abençoada, né? É isso aí, fique com Deus, queridos, e ficam na bênção pura.